Olá, graça e paz. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa semana que se inicia hoje. Que essa semana seja uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu já estou aqui com a palavra de Deus, com a mensagem do dia e daqui a pouco eu vou realizar uma oração. Hoje pela madrugada eu já gravei uma oração muito poderosa e botei lá no grupo do WhatsApp, o grupo de oração. Inclusive eu vou deixar o link do grupo na descrição do vídeo. Está na descrição do canal. Tem também o meu WhatsApp para atendimento. Eu quero falar com você, eu quero te ouvir. Eu quero te atender. Eu quero que você desabafe comigo. Amém? Eu quero te ajudar. Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo e eu quero te ajudar. Inclusive quero te pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você receba as mensagens que nós deixamos aqui diariamente. Amém? Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 38. Abra lá por gentileza, por favor. Porque nós vamos agora meditar nessa palavra poderosa que Deus me deu nessa manhã. Eu imaginei pregar uma palavra aqui hoje, mas Deus me deu uma palavra completamente diferente. É muito tremendo, é muito profundo. Quando a gente tem vida com Deus, tem comunhão com Deus, Deus ele conduz os nossos pensamentos, nossos passos. É tremendo demais. Abriu aí? Jó capítulo 38. Antes da gente começar a ler essa palavra aqui, essa mensagem aqui, é importante você entender o contexto da palavra. Então eu vou fazer uma introdução a essa palavra para você poder compreender. Nós estamos no capítulo 38 e é a primeira vez que Deus fala com Jó. É a primeira resposta que Deus dá para Jó. Repare que do primeiro capítulo até o capítulo 38, Deus ele não fala nada. Jó ele era o homem mais rico e poderoso do Oriente Médio naquela época. Ele era o mais rico e mais abençoado que tinha. Ele tinha filhos maravilhosos. Jó tinha uma família estabelecida, ele tinha tudo. E tinha um caráter que não tinha nenhuma mancha. Tinha um caráter maravilhoso diante de Deus. A ponto do próprio Satanás receber um desafio. Deus chega para ele e fala assim: você observou meu servo Jó? Ninguém tem na terra semelhante a ele. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Olha só. Deus ele perguntou para o próprio Satanás: você observou como é que ele é temente, ele é reto, ele se desvia do mal? Aí Satanás fala assim: mas também o Senhor abençoou a obra das mãos dele, cercou a casa dele, Jó está muito protegido. Tira o que ele tem e o Senhor vai ver que ele não blasfema contra ti na tua face. Quer dizer, o Satanás ele associava os bens de Jó, né, o caráter de Jó, melhor dizendo, ele associava o caráter de Jó às coisas, os bens e as pessoas que Jó tinha. Jó tinha uma família abençoada. Então ele associava que Jó conservava a sua integridade porque ele era abençoado. Em outras palavras, olha, se ele não tivesse nada, se ele fosse um zero à esquerda, se ele fosse um miserável, ele ia blasfemar contra ti na tua face. Ele ia rejeitar o Senhor. Aí Deus fala assim: então tá bom, então vou fazer o seguinte: você tira o que ele tem, mas não tira a vida dele. Então Jó começou a perder coisas, até mesmo pessoas. Ele perdeu seus filhos morreram. Seus filhos morreram, ele perdeu tudo. Jó ficou sem nada. Mas ainda assim Jó conservava o seu caráter diante de Deus, a sua retidão. Até mesmo a saúde ele perdeu. Por que Jó conservava o seu caráter mesmo perdendo tudo? Porque a fé, a vida, a comunhão que ele tinha com Deus e a fé em Deus não estava associada àquilo que ele tinha. Não. Era uma fé pura, era uma fé verdadeira, era uma fé maravilhosa diante de Deus, porque não era associada a coisas e pessoas. Olha, isso é muito profundo. Só que depois que Jó é atingido pelas doenças, que ele tem essas percas, né, irreparáveis, depois de ter tudo, parar na miséria, doente, né, sem nada, vários amigos dele começam a tentar entender e tentar explicar o que vinha acontecendo com ele. E algumas vezes Jó ele falhou no seu modo de falar, de agir, de pensar.
ele começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, ele começou a se questionar se ele tinha feito algum pecado, se ele tinha cometido algum pecado, tinha feito alguma coisa de errado. E ele começou a levantar questionamentos. Ele começou a fazer perguntas desnecessárias. E Deus ele resolveu falar com Jó, resolveu responder a Jó. Repare que Jó não perdeu a sua integridade, ele não abandonou a Deus. Mas é natural a pessoa estar num estado de calamidade, ela errar. Nós somos pecadores. E ele errou em muitas coisas. Dentre elas é levantar questionamentos. Aí aqui no capítulo 38 você vai entender, olha, a primeira resposta do Senhor a Jó. Ele diz assim, depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Olha só, as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Meu Deus. Mostra agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Se prepara porque o fogo vai descer. Se prepara porque quando Deus ele resolve falar, sai da reta que você não vai ter palavras para contender com Deus. Você não vai ter como abrir nenhum diálogo com o Senhor. Você não tem o que falar. Você não tem o que falar. Você pode estar passando o que for. Deus ele está vendo, ele sabe. Ele falou isso para Jó aqui, ó. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Que eu vou fazer perguntas para você, já que você está me fazendo pergunta, então eu vou te fazer pergunta e eu quero resposta. Aí Deus ele começa dizendo assim, ó. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você estava onde? Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Olha só, olha a pergunta difícil que eu posso afirmar para você que ninguém consegue obter essa resposta, nenhum cientista, nenhum sábio, ninguém consegue responder. Onde é que você estava quando Deus criou todas as coisas, quando ele mediu tudo? Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Foi eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com tranques as suas portas. Eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Se você for na praia, você vai ver que o mar ele é gigantesco, porém ele tem um limite que Deus estabeleceu e dali ele não consegue passar. A força da água que jorra do fundo do mar, ela para ali e dali para frente ela não consegue seguir. Olha só, aí lá no versículo 39, nós vamos pular lá para o versículo 39, capítulo 2, versículo 39, diz assim, ó, será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Deus ele pergunta para Jó, é você quem dá alimento aos leões, seus filhotes, as leoas e os leãozinhos? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome, quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Olha só, eu me lembro da passagem que Jesus falou para a gente observar os animais do campo e as aves do céu. Aqui está falando sobre os leões, as leoas e os leãozinhos, seus filhotes. O próprio Deus está falando, quem é você que dá de comer para eles? É você que providencia o que eles precisam para se alimentar? Quem é que dá de comer para os corvos? Você sabe que o corvo, ele é uma ave, né? E eles começam a correr de um lado para o outro com fome, desesperado. E Deus ele está falando aqui, é você que dá comida para eles quando eles pedem comida? Em outras palavras, sou eu. E você vê que o próprio Senhor Jesus falou assim, olha, não se preocupe com o que vocês vão comer, porque se Deus alimenta as aves do céu, os animais do campo, será que ele não vai te alimentar?
Quer dizer, se Deus ele se preocupa em sustentar os animais que para nós seres humanos, né, não damos muito valor. É um animal, né? Normalmente a gente fala assim, isso é um animal. Mas olha só como é que Deus ele se preocupa com a sua criação, com tudo que ele fez. Se você acha que ele não está preocupado com o seu sofrimento, você acha que ele não está vendo o que você está enfrentando, você acha que ele não está vendo o que você está passando, ele está te vendo. Até mesmo o seu caráter, a sua conduta. Esse vídeo hoje ele passou um pouquinho o tempo normal que a gente costuma fazer, que é de 8 a 10 minutos. Mas é importante você meditar nessa palavra. Olha só. Então, para de reclamar, para de murmurar, para de tentar compreender o que está acontecendo com você. Confie em Deus, busca Ele, ore, apenas confia, porque Ele tem coisas boas para fazer na sua vida e só depende de você. Amém? Eu quero fazer uma oração agora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E eu vou te pedir, entre no nosso grupo do WhatsApp. Não deixa de entrar não, porque Deus ele vai falar poderosamente com você. Amém? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nesse momento eu peço a Ti em oração em favor de todas essas pessoas que me acompanham nessa transmissão, nesse vídeo. Em nome de Jesus, visita ela onde quer que ela esteja, meu Pai. Leva o Teu socorro, leva o Teu auxílio até essa pessoa. Meu Deus, se o Senhor alimenta, sustenta os animais do campo, as aves do céu, imagine essa pessoa que está enfrentando uma luta muito grande na sua vida. Oh, meu Deus, só depende dela. Então entra com o teu poder, com a tua providência e opera um milagre na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Que ela se volte para Ti, meu Pai, com caráter e retidão, buscando a Tua presença. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém, pessoal? Olha, amanhã estaremos de volta aqui, tá? Ativa as notificações, se inscreva no canal, porque Deus ele vai trabalhar poderosamente em seu favor, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.